A Mônica vai antecipar para nós alguns números de uma pesquisa que será divulgada hoje sobre a avaliação do governo Lula. E eu já vi aqui que entre os recortes que a Mônica conseguiu para nós está o dos evangélicos, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali, bom dia a todos. A Confederação Nacional do Transporte, se não me engano, Megali, eu estava de férias, você pode me esclarecer isso. Acho que é a primeira pesquisa do ano que vai falar sobre a É a avaliação primeira. É a do primeira. governo Lula, né? Não apenas a primeira da MDA, mas a primeira, enfim, do ano. E veja só, Megali, a pesquisa sonda não apenas a popularidade do Lula, mas também a possibilidade de ele concorrer à reeleição. Está longe, mas é um tema que está nas bocas e mentes de todos os políticos de Brasília, da situação à oposição, e que agora a CNT coloca aí para que seja respondida pelos eleitores. Então, a gente conseguiu alguns extratos dessa pesquisa que mostram que o Lula inicia o seu segundo ano de terceiro mandato com aprovação da maioria do eleitorado, em torno de 55%, Megali. Depois do número preciso vai ser divulgado pela MDA, mas mostra estabilidade em relação ao ano passado. Porém, com dificuldades entre o eleitorado evangélico, o eleitorado que tem um peso muito grande, né? Os evangélicos representam hoje 28% do total do eleitorado brasileiro. Então, entre os evangélicos, né, a maior parte deles acha que o governo Lula é ruim ou péssimo. 36% acham que o governo Lula é ruim ou péssimo, de acordo com a pesquisa. Outros 30% acham que o governo é regular, 31% que ele é ótimo e bom. Quando a gente compara com os católicos, Megali, a diferença é muito grande. Veja bem, 49% dos católicos estão satisfeitos com o governo do presidente Lula. Então, 31% de ótimo e bom nos evangélicos, 49% de ótimo e bom entre os católicos, uma diferença de 18 pontos percentuais. Né? 27% dos católicos acham o governo regular e 24% ruim ou péssimo, um número bem menor do que os evangélicos que acham o governo ruim ou péssimo. Agora, quando se compara com o governo passado, aí a gente vê que os evangélicos, uma boa parte deles ainda dá uma forte demonstração de apreço pela administração de Jair Bolsonaro. 40%, Megali, quase a metade, dizem que o governo Lula é pior do que o governo passado, tá? Quando você pergunta isso para os católicos, só 25% acham que o governo do Bolsonaro era melhor, que o governo do Lula é pior. Você vê que diferença Mônica, significativa, né? desculpa a interrupção, só para não perder o gancho, mas 40% dizem que é pior, que o atual governo é pior entre os evangélicos. A gente tem quantos dizem que é melhor? Aqui, olha, 33% dos evangélicos acham que o governo Lula que o governo Lula é melhor do que o governo Bolsonaro. Tá. 40% acham que ele é pior. Quando você vai para os católicos, isso se inverte, tá certo? Você tem um número muito maior de católicos, um percentual muito maior de católicos que acham que o governo Lula é melhor, né? Então, esses números estão mostrando uma certa estabilidade. Agora, partindo aí para a reeleição. Você tem, então, portanto, cerca de 55% do eleitorado, mais da metade do eleitorado, aprova o governo Lula, tá? Aprova, apesar dos evangélicos, que tem um percentual grande que desaprova. Bom, entre os que aprovam, o Megali, 78% acham que o Lula tem que disputar a reeleição ao final do seu terceiro mandato. Se isso acontecer, né, Megali, se o Lula tentar disputar a reeleição, vai ser a 7ª campanha da qual ele participa. Né? A gente já comentou aqui, o Lula, quando você olha para o mundo, não existe nenhum governante do mundo democrático eleito diretamente por sua população que seja tão longevo quanto o Lula. Então você imagina, se o Lula decidir, vai ser a 7ª campanha presidencial a qual ele concorre. Só não vai ser a 8ª porque em 2018 ele estava preso e inelegível, senão seria a 8ª. Então é uma carreira longa, vamos dizer assim, né, Megali? E do ponto de vista político, né, de eleições, aí muitos fracassos, mas muitas vitórias. Mas mesmo os fracassos com votações que permitiram que ele seguisse sendo uma liderança importante, seguisse disputando eleições até virar presidente do Brasil. E aí ter essa sequência aí de mandato, terceiro mandato, podendo sim concorrer ao 4º mandato, embora Lula não diga se vai concorrer ou não. Ô, Mônica, mas veja bem,
enfim, quando a gente pega aí o todo dos evangélicos, e eu sei que existem dezenas de denominações diferentes, que um evangélico é completamente diferente do outro, enfim, mas quando a gente pega o todo, eles tendem a formar parte da bolha de direita, né? O protestantismo nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade, enfim, tudo isso conversa mais com o discurso da direita que o da esquerda. Já a Igreja Católica tem uma ligação histórica, especialmente aqui no Brasil, com a esquerda, enfim. Não obstante, os números não são desesperadores, né? Quando a gente pega aí 33% dizem que esse governo é melhor que o anterior, ok, não é uma situação nem de empate técnico com os 40% que acham que o governo anterior foi melhor. Mas também não é uma situação absolutamente devastadora para o governo, Não. irrecuperável para o governo, né? Não, devastadora não é. Mas ela é menos confortável do que o que ele tem no geral da população, né? Cerca de 55% que aprovam ele. Pronto, voltei? Tá com som, mas tá sem imagem, não tem problema. Voltou, agora voltou tudo. É porque uma ligação que tá tentando, eu tô entrando de celular hoje porque o computador tava com problema. Mas enfim, você tem um percentual bem maior dos que aprovam o governo, né, na população geral, mais de 50% por todas as pesquisas, essa pesquisa beirando em torno de 55%, então você vê que é uma aprovação muito maior do que entre os evangélicos. Mas os evangélicos ainda são um percentual minoritário do eleitorado, embora esteja crescendo e chegue a 30%. 30% do eleitorado é evangélico. Você não ganha sem os evangélicos, obviamente, né, Megali? Você ganha se todos os ateus votarem contra um presidente, isso não significa nada, porque o percentual de ateus no Brasil é minúsculo. Não estou me lembrando de cabeça agora, pelo Datafolha, mas acho que chegava entre 1% e 3%. Né? O Brasil é um país muito religioso, outras religiões de outras matrizes são importantes simbolicamente, mas em termos de peso eleitoral, quando a gente faz o corte por religião, lembrando que não é a religião só que define o voto, obviamente não é e nem deveria ser, mas quando a gente faz esse corte por religião, é católico seguido de evangélicos. Ateu é até complicado, né? Porque tem gente que diz que não tem religião, mas que acredita em algo. Né? E tem os agnósticos, né? Isso. Que eu quero ver, né? Nos Estados Unidos, o ateísmo tornou-se o ateísmo tornou-se um segmento relevante, tá? Em 2019, pela primeira vez, o número de ateus igualou-se ao número de católicos e evangélicos. Olha que loucura! Pulou de 16% em 2007 para 29% em 2021. No Brasil, né, um país muito católico, esse segmento é quase irrelevante. Você tem os números aí, Carinha? Não, tô procurando ainda, mas eu não achei. Mas é muito pequeno. Com certeza, bem pequeno. Até porque o números de quê? De ateus ou de agnósticos ou de pessoas que simplesmente não têm religião. No Brasil? No Brasil. Esse eleitorado é muito pequeno, é um percentual bem pequeno. Esse é o grupo a que eu estou me referindo nos Estados Unidos, tá? Não são só ateus, são agnósticos também e pessoas que não têm religião definida.